eu mostro essa imagem, o que você vê? E não é um chapéu. Olá pessoas, como vocês podem ter visto, hoje eu vou falar sobre o Pequeno Príncipe. Porém, entretanto, todavia, não vai ser sobre o livro que até hoje marca gerações com a sua linda história e seus personagens cativantes. Menos a Rosa. Eu não gosto dela de jeito nenhum. Não, a Rosa não. Eu não gosto dela. É como diz o ditado, amadurecer é reler o Pequeno Príncipe e ver que a Rosa não era apenas vaidosa ou orgulhosa, mas sim uma narcisista que sempre fazia exigências, não podia estar errada e sempre colocava o coitado do Pequeno Príncipe para baixo, mesmo ele sempre fazendo de tudo por ela e a amando, afinal ele tinha sido cativado por ela. Ai, mas Fernanda, ela também diz que ama ele. É, pessoas, eu sei que ela diz, mas ela só diz isso quando literalmente o menino tá indo embora da caceta daquele planeta. Odinode Samaputi Purantu, eu espero ter falado isso certo, ou simplesmente As Aventuras do Pequeno Príncipe, foi um anime que estreou em 1978. Produzido pela Kinect Animation Studio, que no Japão teve a sua estreia de lançamento pela TV Asahi. Já aqui no Brasil, foi estrear no SBT lá pra metade da década de 80, mais especificamente em 87, no programa, meu Deus, ai eu amo o nome desse programa, Hora do Capeta. Que era um programa de auditório que era apresentado pelo Sérgio Malandro, que quem é mais novo assim como eu vai conhecer pelo menos um dos quadros desse programa, que era o Porta dos Desesperados. Ela tá desesperada! Grita! No meu caso, eu fui conhecer esse anime lá por volta de 2014, graças ao meu pai e a grande habilidade dele de conseguir baixar qualquer tipo de coisa, seja série, filme, jogo, pelo torrent, sem vir 300 tipos de trojan enfiados junto com o arquivo. Ao todo, o anime ele tem 39 episódios, sendo 35 desses exibidos na TV Asahi e 26 desses episódios sendo lançados nos Estados Unidos e posteriormente vindo aqui para as nossas terras brasileiras tupiniquins. Os 4 episódios que não foram exibidos, né, no 39 menos 35 dá 4, esses 4 episódios que não foram exibidos, pelo que eu entendi, eles foram depois lançados em versões físicas no Japão. O anime é narrado pelo tão conhecido piloto de avião, que conta pra gente as aventuras de um pequeno menino que governa e é o único habitante do pequeno asteroide B612. Esse menino é o Pequeno Príncipe, e ele tem muitas obrigações como tal. Ele tem que limpar os 3 vulcões, 2 ativos e 1 em extinção, tem que fazer exercício com suas borboletas, e é claro, cuidar e admirar da sua querida, orgulhosa, metida e narcisista Rosa. Mas ser um único habitante de um planeta e sempre seguir a mesma rotina? Você concorda comigo que pode ser meio chato, monótono às vezes. Ainda bem que ele conheceu Swift, não essa Swift, esse Swift, a ave do espaço, que o ensinou a viajar em cometas. E dessa forma, o Pequeno Príncipe começou a realizar várias viagens pelo espaço, conhecendo planetas, constelações e sistemas inteiros. Porém, tem um lugar desses que o Pequeno Príncipe visitou que é o favorito dele. E ele sempre tenta fazer uma visita quando possível. É um lugar lindo, cheio de culturas curiosas, lindos animais e pessoas distintas. Esse planeta é o terceiro de um sistema chamado Solar, e o seu nome é Terra. Pessoas, sabe esse resumo de enredo que eu acabei de fazer? Pois é, você só vai considerar ele para a versão estadunidense desse anime e para todas as localizações feitas do mesmo. E relaxa que eu vou explicar. Quando eu tava revendo o anime dublado pra fazer esse vídeo, eu comecei a perceber umas coisas que eu não percebi quando era criança. A primeira delas foi a gigantesca, a enorme quantidade de cenas repetidas. Havia a inicial, com o piloto falando algo parecido com o que eu falei no resumo de enredo, e tinha a cena final, que também havia em todo episódio, com o piloto se despedindo. Mas até aí tudo bem, tem muito desenho, muita série, muito filme que faz isso. Então, pra mim não era um problema essa parte. Mas o real problema pra mim foram as diversas cenas repetidas que tinha do Pequeno Príncipe com o Swift.
que foi colocada no meio de vários episódios ali. Só essa cena que vocês, pessoas, devem estar vendo aí que eu coloquei, do Pequeno Príncipe dormindo e do Swift caindo da árvore, deve ter aparecido em, sei lá, metade dos episódios que eu vi. Eram 26, eu devo ter visto em uns 17, sem brincadeira nenhuma. E além disso, eu também percebi que tinha muita cena que não fazia muito sentido. Que às vezes era cortada ali no meio, ou, sei lá, que não batia bem. E que era cortado justamente para colocar essas cenas do Swift com o Pequeno Príncipe. A próxima coisa que eu notei foram algumas falas um tanto estadunidense core, um tanto democracy. Por exemplo, o Pequeno Príncipe, ele estava muitas vezes à Disneylândia. Eu quero ir pra Disneylândia. Será que é tão bonito quanto Connecticut? Lá tinha lugares bonitos como a Montanha Mágica, a Disneylândia e Coney Island. E em quase todo episódio ele falando algum estado dos Estados Unidos. Para qual país? Que tal a China? Dizem que o Oriente é exótico e eu nunca comi com pauzinhos. Então é capaz que você passe fome por lá. Ei, que tal irmos até Chinatown, em São Francisco? Continuando esse assunto das falas, eu não posso deixar de falar esse episódio, que é o episódio O Maior Presente de Todos, que é um especial de Natal, em que o narrador, no episódio, ele diz que o Pequeno Príncipe havia pousado em uma das ilhas do Caribe. E quando mostra as cenas da cidade, eles me mostram isso aqui. Gente, um céu feio e nublado, casas com esse tipo de chaminé, as vestimentas de um frio europeu. E tem cenas pra frente que ainda tem um policial com aquele chapéu característico, sabe? Cara, se isso não é a Inglaterra, eu tô ficando maluca. Apesar de eu ter percebido todas essas, digamos, que inconstâncias, eu acabei relevando e continuando a ver. Mas nossa, quando eu cheguei no episódio do limpador de chaminés, foi impossível não ignorar. No episódio, o Pequeno Príncipe, ele tinha pousado em Londres. Londres mesmo, e não Londres Caribe. E lá, ele acaba conhecendo um simples limpador de chaminés, que resolve acolher o Pequeno Príncipe, já que ele não tinha onde ficar. No caminho até a casa do limpador, ele acaba parando de frente a um teatro. E na mesma hora em que ele para ali naquele teatro, sai do carro uma linda moça que ia se apresentar ali, uma bailarina que ia se apresentar naquele teatro. O limpador de chaminés na cena, ele fica todo bobo, vermelho. E nessa parte, já tava na minha cabeça o roteiro, o enredo desse episódio praticamente. O Pequeno Príncipe, ele vai ajudar o limpador de chaminés a se confessar por essa moça. Pelo menos a criar uma coragem ali pra conversar com essa moça. Vai ser um episódio fofinho de romance entre classes. Só que aí... Ai, meu Deus. Só que aí veio uma cena que... Eu não consigo nem explicar, eu só vou mandar aí pra vocês. Só ver aí. Preciso de muita coragem. O senhor viu toda aquela gente em volta dela na rua? Eles têm coragem. Bem, para mim é diferente. Você pode achar que eu sou tolo, mas aquela senhorita é minha filha. Sou o único que sabe que ela adora as margaridas desde muito pequena. Vocês não têm noção do clima de bosta que ficou dentro do meu ser enquanto eu vi este episódio. Porque claramente a forma do limpador de chaminés, a forma que ele tava agindo naqueles 23 minutos, era de uma pessoa apaixonada. Ele tava ficando vermelho, com vergonha de conversar com a menina, e surtando quando o príncipe tentou entregar as flores que ele plantou pra menina. Mas o episódio... ele tava insistindo o tempo inteiro nesse negócio de pai e filha. E quando chegou na parte final, em que a moça chama o limpador de papai, em mim só deu aquela vontade de tomar 1 litro de água sanitária e me jogar do alto do Morro do Cristo, porque, meu Deus... Com esse episódio, eu definitivamente não podia ignorar. Tinha alguma coisa muito estranha com a versão estadunidense dessa obra. Então eu resolvi procurar a versão original para tirar as minhas conclusões. Por sorte, o próprio canal da Knack Animation Studio postou todos os 39 episódios no canal deles. E pessoas, eu só tenho uma coisa, apenas uma coisinha para dizer para vocês. Os estadunidenses cagaram o anime
anime inteiro. Eles tiraram tanta cena de contexto, mudaram tanta fala, adicionaram e removeram tanta cena, que era muito mais fácil eles terem simplesmente pegado o livro, terem lido o livro, terem feito um roteiro, contratado o animador e feito do zero esse desenho que eles queriam do Pequeno Príncipe. Pra você ter uma ideia, eles mudaram até a trilha sonora dos episódios. E assim, eu tô zoando, eu tô falando aqui, mas eu não vou mentir. Eu gostei e me diverti vendo vários dos episódios da versão estadunidense. O episódio do gigante, o dos cavalos de madeira e o da baleta definitivamente são bons. Eu gostei, me divertiram. Mas, nossa, a versão original japonesa é tão superior. Pra começar, não tem essa reciclagem insana de cena. Isso é coisa que a versão estadunidense fez pra suprir cena que eles cortaram que acharam que ia pegar mal. Como a cena que ocorre de um tapa no episódio da raposa. A história dos episódios também tiveram diversas alterações. O grande exemplo que eu posso dar aqui é justamente a história do limpador de chaminés, que sim, era sobre o Pequeno Príncipe ajudando o cara a ficar amigo e se confessar pra moça, e não a caceta do negócio de filha perdida que os Estados Unidos colocaram. O que mais me impressiona é que até o enredo é totalmente diferente. Enquanto que a versão dos Estados Unidos mostra que o Pequeno Príncipe realizou diversas viagens e sempre voltava para casa no final de cada episódio, a versão original, ela toma um rumo muito parecido à da obra do Exupéry. Veja bem, pessoas, Oshi no Jisama Puchipuranzu não só adapta o livro do Pequeno Príncipe, ele também estende a história dentro do livro. O anime vai acompanhar a jornada do Pequeno Príncipe na Terra, adaptando partes do livro, como o encontro com o piloto, que aqui é somente o primeiro humano que o Pequeno Príncipe encontra, e a história também do astrônomo, que descobriu o asteroide B612 e que terá a ajuda do Pequeno Príncipe para apresentar sua descoberta para o Congresso Internacional. Mas o anime não só adaptou trechos do livro, como também manteve diversos, conservando muitos dos diálogos, como a conversa com a flor de 3 pétalas, a conversa com a serpente do deserto e a minha parte favorita do livro, que é o diálogo que ele tem com a raposa sobre o significado de cativar. Nossa. A cena da raposa é tão linda na versão japonesa, que quando eu vejo o que os Estados Unidos fizeram com elas, eu tenho a vontade de socar a tela do meu computador. A versão estadunidense tirou toda a importância da cena, tirando a lição que a raposa tá trazendo e a transformando em um personagem trivial do episódio. Só tá ali pra falar que tem medo de ser caçado por humano. Eles tiveram coragem de fazer isso. Quanto às partes originais criadas para o anime, na versão oficial japonesa é apresentado personagens com diversos tipos de realidade e que estão em conflitos que são levados em um tom muito mais a sério, como o luto, a busca de um lar, classes sociais, discriminação e outros, que são resolvidos não só com a ajuda do Pequeno Príncipe, mas com os próprios personagens revendo suas ações. E isso é construído de uma forma tão sucinta e bela que em nenhum momento eles jogam um ensinamento do episódio na sua cara. Você absorve e reflete esse ensinamento durante todo o episódio. O que é muito diferente da versão estadunidense, em que os conflitos criados são resolvidos meio que do nada e a lição dos episódios é enfiada goela abaixo em você a todo momento, por meio de um diálogo expositivo. Graças ao Pequeno Príncipe, eu aprendi que paranã. Pra dar um exemplo sobre isso, eu vou pegar novamente o episódio da raposa, que sim, como descobriu, é o meu episódio favorito. Esse episódio tem um outro núcleo que aborda sobre uma família em que a mãe ficou doente e acabou não aguentando. Um tempo depois, o pai, ele se casa de novo, só que o filho desse homem não aceita a madrasta.
Ele vê ela apenas como uma substituta da mãe, uma pessoa que não devia estar lá. E esse núcleo gira em torno disso, sobre o menino reconhecer e aceitar a madrasta na família. Esse tema por si só já é muito tocante, mas ele me toca principalmente porque eu também tenho uma madrasta. E ela é uma pessoa muito, muito especial e querida pra mim, que mesmo eu enchendo o saco dela a todo momento, irritando ela, ela sempre me ajuda com o que é preciso. Ela realmente faz o papel de mãe na minha vida, me dando puxão de orelha, mas também sempre se preocupando comigo quando ocorre algo. Mas agora, quando você vê a versão estadunidense desse episódio, o episódio de alguma forma só se torna uma birra de uma criança que quer ser tratada como adulto. Ai, eu não quero que vocês me chamem de bambino. Eu sou um adulto, eu sou um homem. É isso, o episódio se tornou isso. Um episódio com ensinamento desse se tornou isso. Pessoas, antes de eu encerrar esse vídeo, eu só queria dizer que O Pequeno Príncipe, uma das minhas obras favoritas no mundo, e que por conta disso eu já vi diversas adaptações. Eu já vi quadrinhos, eu já vi filmes, desenhos e muitas outras coisas. E sem dúvida nenhuma, depois de conhecer a versão japonesa em animação dessa obra, e o jeito como ela mantém toda a essência de uma história consagradíssima há décadas, adicionando elementos que enriquecem todo o mundo que o menino de cabelos dourados e único habitante do asteroide B612 vai conhecer, esse anime se tornou, de fato, a minha adaptação favorita. Deixando claro que eu tô falando da versão japonesa. Eu quero mesmo é que a versão estadunidense exploda, só vai embora. Eu vou deixar pra vocês, pessoas, na descrição, duas playlists com as duas versões, a versão estadunidense dublada e a versão japonesa. E caso você, pessoa, queira assistir, eu recomendo que, se for a sua primeira vez assistindo o anime, por favor, assista a versão original japonesa para não estragar a sua experiência. E depois, se você quiser, vai assistir a versão estadunidense que tá dublada, porque a dublagem, ela é incrível, o brasileiro manda bem em dublagem. E se por acaso você já assistiu a versão estadunidense, só volta pra ver ela por dois motivos: nostalgia e dublagem. E pessoa, dê uma chance pra versão japonesa que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Acho que o único problema que a versão japonesa tem é que ela não tem legenda feita. A legenda que tem é somente a traduzida automaticamente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Se gostaram, fiquem à vontade para dar um like, se inscreverem no canal e comentar o que acharam do vídeo. Até a próxima transmissão gravada.